Olá, bem-vindos ao Mathematically. Essa é a questão 41 das 90 de matemática que vamos resolver neste curso de revisão para o Enem. Essa questão aborda volume do cone e volume do cilindro. A nossa questão diz o seguinte: em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então temos a figura aqui ao lado. Manda usar 3 para aproximação do π. E a pergunta é a seguinte: o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Aqui no quadro coloquei as informações mais importantes do problema. Lá diz que temos caminhões com 20 metros cúbicos para carregar todos os grãos que cabem em um silo que está cheio. E este silo tem formato de um cilindro e um cone, um sobreposto ao outro. Manda usar π igual a 3 e a pergunta do problema é: quantas viagens esse caminhão precisará fazer para esvaziar por completo este silo que está cheio? Inicialmente, vamos calcular o volume do silo por partes. Primeiro, vamos calcular o volume do cilindro e depois o volume do cone. O volume do cilindro é dado por área da base, que neste caso é um círculo, vezes a sua altura. Então, o raio da minha base aqui é 3 e a altura do meu cilindro é 12. Trocando a área do círculo por sua fórmula, temos que seria π vezes o raio ao quadrado, vezes ainda a altura que eu vou repetir, que é a altura do cilindro. Trocando os valores, o volume do meu cilindro seria π vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Resolvendo, temos 3 ao quadrado é 9, então o volume seria π vezes 9 vezes 12. Multiplicando 9 por 12, temos que o volume do cilindro seria de 108 π. Calculando o volume do cone, nós temos que o volume do cone seria a área da base, a área do círculo, vezes a sua altura divididos por 3. Então, o volume deste cone seria a área da base, que é a área do círculo, como eu já disse, π, vezes o raio ao quadrado, vezes a sua altura, divididos por 3. Substituindo os valores, o volume do cone seria π vezes o raio, que é 3, aqui neste caso seria 3 para o raio e 3 para a altura deste cone, então 3 ao quadrado, vezes a altura, que também é 3, divididos por 3 da fórmula do cone. Simplificando, o volume seria 9π, somente a parte de cima desse silo. O volume total deste silo será o volume do cilindro, 108π, mais o volume do cone, 9π. Logo, o volume total será de 117π. Mas o exercício manda trocar π por 3. Então, o volume total vai ser 117 vezes 3. Então, o volume total deste silo será de 351 metros cúbicos. Para descobrirmos quantas viagens esse caminhão precisa fazer para esvaziar por completo este silo que está cheio, basta dividirmos o volume total do silo, 351 metros cúbicos, pelo volume do caminhão, que seria de 20 metros cúbicos. Efetuando as simplificações e a divisão de 351 por 20, teremos 17,55 viagens. Mas essas viagens precisam ser números inteiros. Logo, arredondaremos para 18 viagens. Alternativa B.